E aí pessoal, aqui quem fala com vocês é o Luciano para mais um vídeo. E hoje vamos falar aqui sobre os 5 melhores episódios de Ordem Paranormal, na minha opinião. Claro, antes de começar o vídeo, segue a Ordem Paranormal News, que é o melhor Instagram de notícias de Ordem Paranormal. Lá você consegue tudo em primeira mão, então segue lá. Hoje é dia de top 5, então vou falar meus 5 melhores episódios de Ordem Paranormal. Eu peguei toda a Ordem Paranormal para poder ver qual episódio eu ia querer escolher, mas vocês vão perceber algumas coisas nessa tier list, né, digamos assim, nesse top 5 que eu vou responder no final. Lembrando que isso é tudo com base na minha opinião, e eu vou pegar o episódio favorito, não quer dizer que não tenha episódios melhores. Eu já fiz uma tier list, por exemplo, de episódios, que eu já vou até botar aí na tela para vocês darem uma olhada por enquanto, e meio que não seguiu essa tier list não. Algumas coisas até que bateram parecidos, mas realmente não ficou algo exatamente igual essa tier list, porque quando eu penso no top 5 dos meus favoritos, eu penso naqueles episódios que eu mais gostei, não que são superiores em narrativa, em mecânica, em luta e tudo mais, e sim no que eu mais gostei, do meu jeito que gosto de ver RPG, do meu jeito que o episódio me entreteu. Então vamos lá para o último, mas não menos importante, meu top 5. O Hotel foi um dos episódios mais emblemáticos de Ordem Paranormal. Se você começou a assistir o RPG na época ali, ou da primeira temporada, ou de Segredo na Floresta, você lembra o impacto que foi aquele episódio. Muita gente ficou falando sobre, muita gente gostou, e eu acho que foi um dos primeiros grandes episódios de Ordem Paranormal em si. E ele é um episódio até que bem desconexo, né? Ele não, digamos assim, está totalmente entrelaçado com a história. Ele não avança, não progride a história necessariamente falando. Ele é um episódio mais solto, mais separado. Se você nunca assistiu o episódio Hotel ou nunca assistiu a O Segredo na Floresta, assiste. Pelo menos tenta assistir apenas o episódio Hotel, porque ele consegue até que se encaixar sozinho, por mais que ele possa ficar um pouco mais confuso, mas de qualquer maneira eu acho um episódio muito bom em questão de como mexer com a história dos personagens, como mexer com a cabeça dos personagens e como fazer plot twists dentro de um RPG, utilizando as mecânicas que o RPG te traz, a liberdade que você tem. Por mais que exista muitos episódios que foram superiores e que já fizeram a mesma coisa, nenhum foi mais emblemático para mim do que Otelo. Top 4. Agora, indo para a desconsideração, nós temos Empate. Se tem uma coisa que eu gosto, além de uma narrativa bem formada, um RPG que traga esses momentos de liberdade, eu adoro um RPG que saiba fazer uma boa porrada. Por mais que o Selbit não seja a melhor pessoa de todos controlando os seres e não consiga fazer coisas absurdas, o Empate, a luta contra ele, é simplesmente medonha de quão legal ela ficou. Quando o Empate levanta os seus 4 braços e o Selbit fala, ele vai te dar 4 ataques e você só pode defender ou desviar de um. Cara, a surpresa, o impacto que isso dava era muito alto. O Empate foi ameaçador, toda a transformação dele foi muito legal e era uma das criaturas que a gente mais queria ver. Entre os seres, por mais que eu prefira a Sukal, porque eu gosto da mecânica dela, de susto e tudo mais, o episódio dela não me conecta tanto, acho que hoje em dia, do que foi o episódio Empate. Criatura poderosa que formou uma pessoa ali no meio, que foi o Henry, que se tornou um ser tão ameaçador e poderoso quanto, e que, poxa, teve muita cena legal. Lembrando que o episódio é o primeiro episódio que eles estão sem o Joey. Então meio que a gente começa o episódio com o Joey foi embora. E agora? E a gente perdeu quem é nosso líder. E agora a gente vai ter que encontrar um novo líder. E é o momento que o Kaiser começa a ter essa conexão de uma figura de liderança. E, bom, é super legal esse episódio. Eu adoro ele de coração. Top 3. Retornamos a Segredo na Floresta. Dessa vez a gente vai para um episódio de nome semelhante, mas não é um hotel, é a caverna. Novamente, se vocês assistiram Segredo na Floresta, na época foi tipo assim, hotel, depois que jogou o episódio na caverna, todo mundo falou, tipo, nossa, não tem como ficar melhor. O episódio maneiro, um episódio com diversas lutas pequenas, um episódio de
investigação, onde eles começam a descobrir mais sobre o cristal, sobre as origens dos cristais, onde eles têm uma figura importante que é o minerador, sempre ao lado dele, construindo aquele personagem. É um episódio que tem muita zoeira, como o Suki, oh não, o Suki não, que é uma criatura que a gente entende que ele é o aspirador de pó que a gente ouve falar no hotel, que teria um aspirador de pó que passa, mas ele não passa porque não tem energia, então não tem aspirador de pó. E tudo mais, essa construção é resolvida nesse episódio e ele é simplesmente fantástico. Sem contar com os plot twists dele, que são extremamente legais. É o episódio em que o Arthur se fere muito e perde o seu braço. Para quem já viu sempre o Arthur sem braço e não assistiu, é nesse episódio que ele perde. E toda a sequência, os descobrimentos são extremamente legais, extremamente bem construídos, dão surpresa, tipo, ninguém esperava o que acontece ali. E, tipo, do nada chegou, nossa, aconteceu, ele traiu a gente e é o quê? E lá vem... Então, esse episódio fica marcado pra mim até hoje. Se eu lembro de um episódio de Ordem Paranormal legal, eu sempre lembro de A Caverna. E, novamente, existem episódios superiores, mas A Caverna tem uma construção excepcional, na minha opinião. Top 2, por mais que Calamidade não tenha sido uma temporada que pra mim é muito importante, eu até hoje configuro ela como uma das melhores, ou se não, a melhor, dependendo do meu humor, eu nunca assisti Calamidade 2 vezes, eu tô devendo até hoje, tanto que aquela tier list que eu mostrei no começo, que eu tô mostrando aqui de novo, ela não tem nenhum episódio de Calamidade, porque eu nunca revi Calamidade pra poder fazer a tier list, quem sabe eu faço agora. Então, eu achei que eu não colocaria nenhum episódio de Calamidade nessa lista, porque realmente pra ter um episódio de Calamidade eu deveria ter assistido 2 vezes pra poder ter sentido mais, porém teve algo que me fez mudar. Vingança. Nada mais nada menos do que o episódio que o Joey retorna. Depois que o Joey foi embora e que saberíamos que ele nunca iria voltar, porque personagens de Ordem Paranormal nunca voltaram até aquele momento, a gente vê o Joey retornando e fazendo toda aquela matança. Além de toda a matança dele, tem a outra parte do episódio. As pessoas às vezes se esquecem que teve esse pedaço também. Tem toda a questão da luta que possui ali no local com a equipe Kian, varrendo e lutando contra toda a família da Karina, acabando com eles todos no segundo episódio, tendo lutas bem legais e construindo personagens que são mortos rapidamente, mas você ainda sente o impacto por alguns deles. E eles andando pela casa, a traição de um membro da família Leone, eles descendo no subterrâneo e tudo mais. Isso foi extremamente legal. E a questão de todo mundo ter certeza de que quando eles subissem para cima, eles veriam nada mais nada menos do que o diabo. E todo mundo se preparando para a visita do diabo, quando do nada se depara com algo muito pior. Joey volta com uma loucura, um desejo de vingança e começa a matar os scriptas, acabar com um por um, arrancar o braço do Gal e, bom, fazer uma cena extremamente épica. Não tem como aquele episódio não ficar marcado na nossa cabeça. É impossível a gente ter assistido Ordem Paranormal e não lembrar desse EP. Mas por mais que ele tenha ficado na minha cabeça, ele não é tão impactante quanto esse. Meu top 1 fica pra equipe E. O episódio carrega o nome da equipe que a gente mais lembra o nome. Qual é o nome das outras? É a equipe Abutre. Mas qual é a Abutre? A de Calamidade, a Desconjuração ou sempre é o nome? Não, equipe E. Equipe de Esperança. A gente viu o nome sendo construído, a gente viu a equipe se formando, a equipe se modificando e toda a caminhada que ela teve. E chegamos no episódio final. O primeiro episódio de Ordem Paranormal que eu assisti ao vivo. Não tem como eu não colocar isso na lista. Eu já falei pra vocês várias vezes que é importante a nostalgia. E eu lembro de como foi esse episódio. Eu assisti ele no meu celular pequenininho, telinhazinha dele e tudo mais. Porque o meu computador tava ocupado, meu irmão tava usando e tudo mais. Eu fui assistindo ele no meu celular. De vez em quando a internet dava algumas caídas ou outras, o que fazia eu perder. Tipo, um pedaço do episódio eu tinha que tentar voltar para trás, mas a Twitch é meio ruim para poder voltar para trás. E eu lembro do momento que entra a cena que foi tão impactante. E que para as pessoas que assistiram, acho que pro YouTube não vai ter sentido essa. Pelo menos na minha cabeça era assim.
quando a gente tem toda a construção deles indo na caverna e tudo mais, isso dos episódios passados já, e eles continuando lá na caverna, encontrando as bombas e chegando finalmente ali o ferreiro, a sequência da luta do ferreiro, da morte do ferreiro e da transformação dele foi muito impactante na hora, porque quando você não esperava, entendem que a gente não sabia exatamente todos os poderes do paranormal. A gente achou matar um ferreiro é isso, o boss é o coração ou alguma coisa. Não, o boss sempre foi, de certa forma, tudo ao em volta, a própria caverna e o ferreiro, porque a gente matou ele. Então foi muito legal a construção dele se levantando, da armadura se removendo e do símbolo do Santo Berço aparecendo. Está na frente de vocês não é o ferreiro. Vocês acabaram de invocar o Deus da Morte. A música épica, extremamente alta na época, e que tem uma vibração muito poderosa. E eu lembro que quando essa música toca, se eu não me engano, botou um timer de 10 minutos, se eu não me engano, na tela, e ficou tocando a música em loop lá. E se eu não me engano, ficou com um timer com o Deus da Morte, né? O Deus da Morte lá em cena e o timerzinho só aparecendo aqui embaixo do tempo, porque eles deram um pause nesse momento. E eu agoniado, porque eu tava lá com medo e correndo pra um lado pro outro. Eu lembro de eu levantar o celular, mostrar pro meu irmão, falar: olha o que ele fez, olha o desenho, não sei o que lá, uma animação. E aí eles deram um timer, não sei o que lá. E eu lembro de correr, pegar água, beber, me preparar, ouvir de longe a musiquinha enquanto eu pegava água e sair correndo, porque parecia que já tava acabando. E eu chegar e eu ver lá os 3, 2, 1, 0 e começar a luta. Quando o Deus da Morte pega pela primeira vez a Alice, começa a envelhecer ela. É uma cena extremamente... O quê? O paranormal agora pode mover o tempo, pode, além de um lugar aqui e ser diferente, agora a gente tem uma criatura que usa o tempo ao favor dele para atacar alguém. Então quer dizer que... E depois a gente continua a luta, temos o sacrifício final, e eu lembro de chorar nesse episódio. Eu posso já ter dito alguma vez na vida que eu não chorei, mas eu acho que eu chorei sim nesse episódio. É difícil lembrar de tudo, mas eu lembro que a emoção foi extremamente grande. Eu aqui digamos assim, aqui do lado de um sofá, né, com um celular apoiado, e não tem como eu não falar que esse é o episódio. Por mais que às vezes eu tenha já definido que tem episódios melhores, não tem como eu falar que esse não é o meu favorito. Toda a emoção, todo o momento que eu tive com ele foi extremamente especial. E eu tenho certeza que você tem um episódio assim também. Que você deve ter um episódio especial. Seja no último de Segredo na Floresta, seja no último igual eu, ou no último de Segredo na Ilha, seja a Calamidade, ou qualquer outro. Você deve ter um episódio final que deve ter te trazido muitas emoções, ou um episódio que você assistiu de uma forma especial, né? Porque nesse caso foi o primeiro que eu assisti no celular, com áudio dele sem ser no fone e tudo mais. Foi o primeiro que eu não assisti aqui no computador, como eu faço com todos os outros, e por isso eu acho que eu defino ele como especial. Foi o meu primeiro ao vivo e tudo mais. Então, é todas essas questões que fazem ele ser especial. Então, você deve ter o seu episódio especial também por esses motivos. Lembrando que eu sempre vou deixar aqui algumas menções honrosas, eu deixei aqui anotado, que são episódios que são extremamente bons. Eu sempre vejo as pessoas elogiarem o episódio Escolha, ok? O episódio que tem todos os diálogos, se eu não me engano, com o anfitrião. Como eu falei, eu não reassisti Calamidade, então por isso que a escolha não entra, porque eu não lembro de tudo que aconteceu. Eu gosto muito do episódio 4 de Sinais do Outro Lado e do último episódio de Sinais do Outro Lado também, que são extremamente legais pra mim. Eu não coloquei outros episódios finais, como o episódio final da primeira temporada, Desconjuração, porque não é os melhores episódios, na minha opinião, dessas temporadas e tal. Não coloquei o último de Calamidade, porque eu não sei, por mais que ele tenha sido um episódio extremamente bom, extremamente cheio de coisas, ele foi um encerramento de um episódio, então acho que eu nem colocaria o último episódio, eu colocaria o penúltimo episódio de Calamidade se eles fossem entrar nessa lista, mas eu ainda acho que, tipo, Vingança é muito mais impactante do que esses. Bom, e eu acho que é isso, e Segredo na Ilha não tem tantos episódios que me gostem, assim, que eu gosto pra cacete, fora o primeiro, então fica assim
a minha lista, mas claro, eu sei a importância de todos esses outros episódios. E o ponto tem alguns deles que tem diálogos superiores, lutas superiores e tudo mais, mas esses são os meus favoritos. E por enquanto eles vão ficar dessa forma, nesse top 5. Então é isso, se você tá seguindo a Ordem Paranormal News, beleza, muito obrigado por seguir. Se você não segue, vai lá seguir a Ordem Paranormal News. Utilize o cupom SCARAB para receber desconto na Jambô Editora. Lembrando que esse desconto no momento eu acho que tá 5%, mas pode variar aí dependendo da época, ok? Então sempre testa lá o cupom para você ter certeza quanto você vai ganhar de desconto. Isso vai me ajudar demais se você utilizar o cupom. Então é isso, aqui quem falou com vocês foi o Lúcio, o seu narrador, e fui.